na época, havia uma vontade, um desejo dos professores de ter a sua própria editora, e o reitor sempre foi solicitado a explicar do porquê não existia uma editora, né? E, bem que, na época, os livros editados pelos nossos professores não deixavam de ser publicados, porque nós contávamos com o apoio da editora, da imprensa universitária. Mas até que chegou o reitor Hernani e disse: não, nós vamos criar a editora. A universidade tem que ter a sua editora. E me convidou para ser o diretor, porque eu tinha muito trânsito na imprensa universitária. Então, tudo bem. E eu disse: onde é que vai ficar essa editora? E ele disse: não sei, arruma um lugar aí. E eu, percorrendo o campus, eu encontrei um espaço na Biblioteca Central. Ficava embaixo daquela escada, e como eu tinha muito acesso a todos os servidores da universidade e tudo, na realidade eu sou um dos primeiros servidores da universidade. E eu fui convidado para ser servidor da universidade pelo próprio reitor, né? Na época, Davi Ferreira Lima. Eu era aluno da Faculdade de Direito, onde ele era professor. E um dia ele me chamou e disse: Linhares, você não quer ir trabalhar comigo na universidade? Eu disse: tudo bem, posso ir sim. E fui com ele. Então, a redação dos primeiros servidores da universidade. A universidade, na época, que precisava, ela tinha que ter a sua editora, porque era muito procurada por professores, não só da universidade, que queriam publicar, mas por outros professores de outras instituições universitárias também. E nós, na época, hoje, acredito que também continua, nós tínhamos uma imprensa universitária muito organizada, muito bem equipada. Então, natural isso também seja a criação da editora. E aí criamos a editora. Eu fui lá na biblioteca e consegui um espaço lá na biblioteca, e aí eu consegui o apoio de outros servidores da universidade, de outros setores, e ali conseguimos instalar um espaço tal direitinho, que conseguiu dar condições de trabalho para os que vinham para a editora, como também para o conselho editorial. No espaço que eu estou hoje, era bem, olha, eu estou vendo um espaço aqui, e exatamente esse espaço aqui, disponível hoje para guardar as publicações. Não era maior do que isso. Era um espaço pequeno, realmente. Tinha 2 funcionários. A editora já começou funcionando na sua sede com o seu conselho editorial. Nós sempre estivemos abertos a publicações resultantes das pesquisas dos próprios professores realizavam. Então, nós sempre estávamos atentos a isso. Mas, naturalmente, tínhamos a nossa limitação em publicar as coisas. Não publicamos mais do que conseguimos publicar. Publicamos, acho que deu para a editora ter vida e ser ampliada, reconhecida, e hoje ser essa beleza que é. A divulgação foi sempre, na época, contávamos, na época, com a participação do próprio
autor do livro. Eles sempre tinham, uns tinham relações aqui, outros tinham relações lá, tinham amizade aqui, amizade lá. Em livrarias locais, eram lançados em livrarias locais da cidade também. Livraria. Mas isso era quase que um empenho do autor, e não também da editora, mas também do autor, né? O autor é que procurava o local. O nosso trabalho sempre foi observado e analisado, julgado por outras instituições universitárias. E eles aqui sempre estavam presentes, querendo saber como é que nós estávamos fazendo isso, etc. Tal. E nós contávamos com a colaboração da imprensa universitária, com a colaboração aqui, colaboração lá, e assim ia tocando. Né? Ela servia de modelo para outras universidades que queriam criar a editora, então eles vinham aqui para saber como é que funcionava. Isso eu lembro bem, porque a gente acaba participando também, né? Então, eu sei que vinha muito visitante de outras universidades para ver como é que funcionava. E também ele era chamado para outras universidades para orientar como é que eles iam criar. E na época que estava se criando, eu acho que havia pouquíssimas editoras no Brasil. Então, ele era sempre chamado pelas outras universidades para explicar como é que a nossa funcionava. Porque ele praticamente, agora eu vou falar um pouquinho, ele é meio modesto, tá? Ele praticamente recebeu a nomeação e um papel em branco. Então, essa criação da universidade, esse regimento, esse estatuto, enfim, toda essa criação foi coisa da criação dele, tá? E, como é que isso iria funcionar, de que forma iria ser criado esse conselho. Então, por isso é que ela serviu de modelo para as outras, porque as outras não tinham ideia de como iria funcionar essa editora, né? E ele sempre foi muito criativo. E aí, nesse aspecto, ele praticamente criou, quer dizer, ele foi nomeado, mas ele criou o funcionamento da editora. E tinha, assim, muitas dificuldades, porque com 2 funcionários, aí eu lembro que eu tinha que fazer a capa de um livro. Aí quem vai fazer essa capa do livro? Aí procurava fulano, procurava Beltrano, para dar ideias, ou para mesmo fazer as capas. Não tinha alguém do próprio setor que fizesse essas capas, né? Há pouco ela estava falando que tem uma equipe que faz a correção, né? Eles também não tinham essa figura da revisão. Então, eles procuravam, às vezes, professores da universidade, ou às vezes até funcionários que trabalhavam na imprensa local, né? Nos jornais locais, que eram revisores desses jornais, então eram chamados para revisar determinado livro. Então, era uma procura assim, constante de uma equipe que realmente na época não existia, não tinha ninguém aqui com preparo para isto, né? Então era um trabalho assim muito, exigiu muito deles, sabe? Às vezes eles queriam fazer um formato de um livro que a imprensa aqui não tinha condições de fazer. Então, ele ia para São Paulo, para Curitiba, várias vezes eu fui com ele para Curitiba, lá tinha uma impressora lá, ou uma coisa lá que fazia da forma como eles queriam. Então, ele viajava para São Paulo, era quase que um trabalho manual, sabe? Cada livro que ele chegava em casa era como se um filho estivesse nascendo, né? Então, esse aqui, ó, esse foi primeiro. Isso foi primeiro. Então, foi assim, era sempre muito festejado. E a gente chegava em casa e acabava lendo o livro todo, que às vezes não era assunto que era da gente, mas a gente acabava lendo o livro todo, porque cada um era um filho que nascia, né?
Ele sempre teve muito apoio do reitor, o professor Hernani, né? Que também era originário havia sido colega nosso de faculdade. Ele havia feito direito na mesma época que nós dois fizemos, nós dois somos formados em direito. E o professor Hernani sempre deu muito apoio para ele. Dava carta branca para ele fazer o que ele entendia de fazer, né? E teve também um apoio muito forte, que depois se tornou o segundo administrador, que é o professor Salim. E o Salim, aqui não era ainda, ele não fazia parte do conselho, mas ele logo em seguida ele entrou e ele dava muitas ideias assim para o João, ideias de publicação, ideias enfim, eles trocavam muitas ideias com o professor Salim. Aqui era entregue os originais e eu ia correndo atrás de recursos para publicação, né? Porque quer queira, quer não, publicar daqui ou acolá, sempre precisava algum dinheiro para pagar alguma coisa, sempre. Né? Incrível, mas de graça não. E tudo bem, e assim ia. Ia correndo aqui, correndo lá, ele tocando. Primeiro, eu estou um pouco emocionado pelo que eu estou vendo. Eu estou vendo uma editora assim, consolidada, né? E a gente vê que é sério o negócio aqui, né? E isso para a universidade é importantíssimo, né? Importantíssimo. E por isso eu me sinto muito feliz em ver a editora novamente, né? Com a diretora aqui vibrando, né? A quantidade de livros que tem, meu Deus do céu. Imagina isso. Não é? É isso. Eu percorria todas as universidades no Brasil, tudo. Só a gente sabe o quanto as universidades valorizam as editoras, né? E, sobretudo, aquelas que não têm, né? Então, quando eu ia lá, vocês têm editora, é verdade? Tem, sim. Meu Deus, como é que conseguiram isso? E aí vinha, né? Então, a gente motivou muita gente. Como é que eu vou criar uma universidade, editora, precisa de recursos? Eu disse, nós criamos sem pensar em recursos, sem pensar em espaço, sem pensar em nada. Se fôssemos pensar, até hoje não tínhamos criado. Então, vocês têm que criar. Não tem uma sala aí, não trabalha numa sala, trabalha. Então, põe lá, editor. Tua sala de editor. Ali começa. Assim, surgiu a editora da nossa universidade e hoje, naturalmente, é reconhecida em todo o Brasil, né? Qual é a universidade que não conhece a editora da Universidade de Santa Catarina? E graças à nossa diretora atual também, que vibra com tudo isso, né? Como vibrávamos na época.